Fala aí, pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Vai ser a comemoração dos nossos 200 mil inscritos no canal, que era sensacional, um sonho de fato que eu tô realizando. E para fazer esse vídeo, eu vou não falar um pouquinho sobre atualidade, geopolítica e geografia, mas falar um pouquinho sobre a minha vida, uma coisa que vocês pediram no Instagram desde os 100 mil inscritos e que finalmente, de fato, hoje eu tô realizando, tá? Então, eu vou contar um pouquinho sobre quem sou eu, mostrar um pouquinho aqui minhas instalações. Vai ser como se fosse um vlogzinho, né, Rafa? Tá bom? Esse aqui, ó, já para começar, meu filho queridíssimo Rafael. Dá um tchau pra ele, Rafa, ó. Ó o brinquedo preferido dele, tá vendo, ó? Mas então tá, eu vou sair aqui do meu estúdio, ó, pra mostrar pra vocês uma pequena partezinha aqui da minha casa, né, onde tá minha família. Aqui a gente tem, ó. Fala, amor, fala oi pra eles. Oi, tudo bom? Ela é Milene, professora de português. Ali o Rafinha, ó, que vocês já conheceram. Fala oi, Rafinha. É, muito bem! E aqui o Breninho, ó. Oi. Ele é meio enteado, tá bom? E aqui, galera, ó, então, a instalação, né, onde tá a parte da minha casa, né, onde tá a minha sala, tudo e tal. Aqui os carrinhos. Essa parte da casa aqui, ó, onde tem todos os quartos aqui, enfim, quarto de todo mundo que mora. E aqui a parte, né, vou até deixar fechadinho aqui pra vocês, ó. Onde é meu estúdio. Com a plaquinha que grita 100 mil inscritos, ó. Aí sim, hein? Daí você vem, abre aqui. E aqui está minha pequena maloquinha, tá? Vocês vão perceber que eu não sou um cara muito organizado. Aqui é meu estúdio. Isso aqui é a iluminação, papapá, tudo tal. Aqui é a mesinha, geralmente onde eu faço meus estudos, né? Tá meu notebook aqui, meu globo terrestre, meu fone de ouvido, enfim, os materiais. Aqui é a mesinha geralmente onde eu fico ou para corrigir prova, preparar algum material, preparar material do vídeo, tá? Lousa, né? Sempre de giz. Adoro, galera, giz. E do que lousa branca. Lousa branca eu acho que não combina muito, tá? Enfim. E praticamente essa é a minha vida. Sou o Ricardo, né? Tenho 31 anos. Sou formado em geografia e tô aqui, galera, pra fazer com vocês. Inclusive, vocês podem perceber que eu não sou muito experiente, né, em gravar vlogs. Deixa nos comentários o que vocês acharam que faltou, tá bom? Então vamos lá pra parte de perguntas e respostas. Ah, pessoal, esqueci de gravar essa parte aqui bem importante da minha casa também, ó. Minha coleçãozinha de bonecos, ó. Isso aqui, aqui, aqui. Ela ainda vai aumentar mais um pouquinho, tá? Logo menos teremos vários aqui, ó, do Dragon Ball. Talvez um outro aí do Naruto, enfim. Mas Dragon Ball é mais importante, né? Bom, pessoal, me mandaram também algumas questões no Instagram, né, que eu vou responder aqui pra vocês. Separei algumas 10, na verdade, são algumas conjunturas, né, porque de verdade foram centenas de perguntas, de verdade. Aliás, agradeço muito, tá, pelo engajamento de vocês, pela presença de vocês. Eu separei algumas aqui que eu acho que são interessantes pra simbolizar o que é esse canal, o que significa a geografia e esse bate-papo que eu tenho com vocês, tá? A primeira não simboliza muito, mas eu achei engraçado, então eu vou colocar. O cara perguntou, até onde eu lavo meu rosto, né, porque existe essa dúvida bem grave para os carecas, né, exatamente. Aonde é meu rosto, aonde é minha cabeça. A grande resposta é, não sei também, tá? Então, basicamente, eu vou lavando o rosto até onde der e por aí vai. A questão de número 2 fala pra mim se eu sou ou se eu era nerd na escola, né? E aí depende. Depende do que você considera ser nerd. Se nerd é aquele cara que não joga bola, não conversa, não brinca, não sai, etc. Digamos assim que eu não tinha muito essa característica não, tá? Mas sempre fiz parte, né, de times de futebol da escola, gostava de sair e tal, essas coisas. Mas eu confesso que eu sempre tive um bom desempenho na escola, apesar de nunca ter sido muito estudioso. Durante grande parte da minha vida, eu sempre tive uma memória visual e fonográfica bastante forte, né? Então, se, por exemplo, eu vi o professor falando ali na frente, eu não tinha que estudar tanto assim para conseguir ter um bom desempenho. E por incrível que pareça, sempre gostei muito mais no ensino médio e no ensino fundamental de exatas, porque era uma coisa para mim mais lógica, fazia mais sentido, do que de humanas, que eu achava que era uma coisa muito pessoal. Que, aliás, inclusive, o que grande parte das pessoas que não entende muito de humanas acha, né? Que humanas nem ciência é de verdade. A questão de número 3, ela une 3 perguntas aqui, né? A minha trajetória na geografia até hoje, como era quando eu era engenheiro eletricista, inclusive, valeu, Márcio, pela pergunta, tá? E da onde que veio esse amor pela geografia que eu sempre tive. Então vamos lá, ó. Na verdade, como eu falei pra vocês, eu sempre fui um cara de exatas, né? Meu irmão, meus pais, enfim, sempre trabalham muito com exatas. E eu tinha muito medo de fazer algum tipo de profissão que fosse me deixar pobre. Esse é o fato. Então, o caminho natural para alguém que vai bem em exatas, física e matemática, eu vou fazer engenharia. Comecei a fazer engenharia elétrica lá na Unicamp, fiquei pouquíssimo tempo, não curti,
mas no tempo que eu estava no cursinho para conseguir fazer a engenharia, eu gostei muito de alguns professores que eu tive no cursinho, né? Professores de História, Geografia, e comecei a admirar os caras pelo conhecimento que eles tinham, a forma como eles passavam o conhecimento, e aquilo me inspirou a ser professor. Eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ser o engenheiro, e aí, porque eu fiz técnico em mecatrônica, tá? Tudo a ver, né? Na ETEC Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. Hoje moro na Zona Sul de São Paulo. Fiz técnico em mecatrônica na ETEC Getúlio Vargas, e eu vi aqueles caras, né, professores ali que eram aposentados e davam aula, falei, meu, esse é meu sonho. Eu vou trabalhar com engenharia, vou ganhar dinheiro, e quando eu me aposentar, eu vou virar professor. Aí eu pensei durante o curso, poxa, mas eu vou fazer 6 anos de uma coisa, ou 5, né, enfim, que eu acho até interessante, mas não é meu viés final. Eu sempre achei muito legal, mas sempre admirei bastante a profissão de professor, sendo que eu poderia ser professor diretamente. Poxa, e aqueles caras, hein? Olha quanto conhecimento os caras têm. Geografia é uma matéria legal, é interessante. Sempre gostei desses dados, né? Ah, qual é o país que mais produz ouro, que mais produz trigo, essas coisas, sabe? Esses conhecimentos. Falei, pô, vou fazer geografia, tá? E aí, abandonei a faculdade para começar a fazer geografia. Comecei a fazer geografia, comecei a trabalhar no plantão de dúvidas do cursinho Anglo. Comecei a pegar umas aulinhas, aí peguei aula no colégio Inovação, aí depois eu fui convidado para um outro colégio Liceu de Artes e Ofícios, aí depois comecei a trabalhar nesse mundo online, né, que já vem a resposta, no Descomplica, e aí minhas redes sociais elas começaram a aumentar bastante, né, Instagram, Facebook e tal. Aí eu percebi que existia uma brecha para eu conseguir passar meu conhecimento de maneira online, aí que veio esse gatilho para eu conseguir continuar as coisas online. Aí até hoje, né, eu tenho meu canal aqui de mais de 200 mil inscritos, tenho uma plataforma, trabalho em outras plataformas de ensino. Enfim, é uma coisa que, de fato, eu realizei meu sonho. Eu consigo falar com muito mais gente, de uma maneira muito escalável e de maneira muito democrática também, né? Pô, óbvio que nem todo mundo tem acesso à internet. Mas muito mais fácil do que um cursinho elitizado, por exemplo, que às vezes as pessoas pagam mais de R$ 2.000 para conseguir ter acesso a uma aula de geografia, né? E meu amor pela geografia, como eu disse, veio muito do carinho que eu tive pelos meus professores de cursinho. A quarta pergunta vem de um medo que muitos de vocês têm. Professor, sabe o que é? Eu até gosto, assim, sabe, de história, geografia, matemática, física, química, mas eu tenho muito medo de ser pobre, como inclusive eu tinha também, né? A licenciatura. Como eu faço a licenciatura, pergunta, né? E faço para receber bastante dinheiro ou não receber pouco dinheiro? E se meu filho quisesse, o Rafael quisesse um dia ser professor, se eu aceitaria que ele fosse professor? Bom, já respondendo ao Rafael, é óbvio, galera, tá? Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas fazem mais felizes, afinal, elas vão passar grande parte do tempo da vida delas trabalhando. Se elas trabalham numa coisa que as fazem feliz, acho que nem vale a pena, né? Se coincidir de ser uma coisa que remunera bem, na maioria das vezes, nem sempre, melhor ainda. Se não for, vou falar, poxa, é o seu objetivo ser uma pessoa bem remunerada? Sabe que isso é importante para dar uma condição para sua família e tal. Então, seja o melhor no que você faz, tá? E aí já até responde, né, como fazer a licenciatura e não receber pouco dinheiro, para conseguir ganhar bastante dinheiro, né, ou ganhar entre aspas, né, porque claro, não sou rico, mas tem uma condição de vida aqui confortável. Acredito que ganho mais do que a maioria da média dos professores, né? Eu sempre me dediquei muito. Por exemplo, eu comecei a lecionar num cursinho de alto desempenho aqui em São Paulo, eu tinha 20 anos de idade. A primeira aula que eu devo, até uma próxima resposta, eu tinha 19 anos, substituindo um professor, no cursinho de altíssimo desempenho, numa turma da manhã, acho que era a turma de humanas, medicina, sei lá qual que era, tá? Uma turma de 185 alunos. Então eu sabia que para conseguir me destacar, eu tinha que estudar bastante, suar bastante, eu treinava, falava frente ao espelho, porque eu sempre tive muita vergonha de fazer apresentações, por incrível que pareça, hein? De fazer apresentações em público, me expressar em público. Então, treinar, falar, se expressar e, assim, sempre se desenvolver, né? Buscar conhecimento, eu estou sempre estudando, vendo notícia, vendo o que eu posso melhorar aqui para vocês. Isso vai trazer melhor remuneração, né? Qualquer profissional, não seja passivo, seja muito ativo, seja proativo nas coisas que você faz. Parece papo de coach, né? Mas é verdade, galera. Geralmente as pessoas que se destacam no mercado de trabalho são as pessoas que colocam a cara a tapa, que se arriscam, que vão para cima, que confiam no seu potencial e estudam suficientemente bastante para conseguir os seus objetivos. A quinta pergunta fala sobre o que foi o curso de Geografia, né? O que eu acho do curso de Geografia, aonde que eu cursei, qual foi a matéria preferida
e como que eu julgo a minha experiência universitária. Então vamos lá, o curso de geografia, se você gosta de geografia no colégio e vai fazer geografia por conta disso, pensa duas vezes, tá? Por quê? Porque eu fui achando que o curso de geografia ia ser igualzinho que eu estudei no cursinho. Não é, tá? A geografia eu fiz na FEFELESH, né? Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas da USP. A faculdade, ela te prepara, assim, para ser um cientista em geografia, que não é a mesma coisa que ser um professor de geografia. Então você se torna mini especialista em cada um dos conhecimentos, os conceitos geográficos, cartografia sistemática, etc. Tal. Então é uma coisa muito mais específica. Eu diria para vocês que assim, do conhecimento que eu tive na faculdade, que eu utilizo em sala de aula, talvez uns 10% do curso, 15% do curso, de resto é tudo estudo à parte, tá? Que eu faço. Então a faculdade ela é muito diferente. Mas ela me engrandeceu bastante, até porque isso eu acho que é uma coisa bem interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de não fazer uma faculdade e sim uma universidade, eu acho que vale muito a pena. Por quê? Eu, por exemplo, passava meus intervalos, tal, com o pessoal da história, às vezes da sociologia, da letras, fiz curso, por exemplo, na geologia, que na meteorologia também, percebe? Então, eu fui conhecendo pessoas de vários lugares diferentes. E a gente sabe que na escola isso é verdade, na faculdade também, óbvio. Você aprende não só em sala de aula, mas o bate-papo com os colegas, fazendo trabalho junto com pessoas que pensam diferente, têm visões políticas diferentes, experiências de vida diferentes, que moram em lugares diferentes. Então, quanto mais gente você conseguir trocar ideias, melhor. E isso, com certeza, a USP ela conseguiu me proporcionar, né? Um nicho de pensamentos muito diferentes, pessoas que eram muito, mas muito diferentes de mim mesmo. E eu aprendi demais com isso. E a matéria que eu sempre gostei mais, eu sei que vocês vão... Climatologia, galera. Climatologia é a matéria que eu sempre curti, desde a da época do cursinho. Queria falar, até um pouquinho de exatas aí. Efeito Coriolis, baixa pressão, tal, coisa de física. Então é uma coisa que eu sempre gostei bastante. Inclusive, meu pensamento é talvez no futuro, embora eu um pouco confuso, tá? Confesso. Eu, quando me formei em geografia, prestei e passei na FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Fiz um pouquinho de tempo só e tranquei, porque acabei tendo outras prioridades, né, na minha vida, fazer o curso, etc. Então eu tenho um curso de economia trancado na USP, que um dia eu vou continuar. Mas talvez minha ideia também era fazer um mestrado, doutorado, isso no futuro, né? Em alguma área relacionada à climatologia. Os caminhos da vida, leia-se Descomplica principalmente, acabaram fazendo com que, porque no Descomplica, como você tem o Hansen ali, né, que é um baita professor de geografia, já bem consolidado na empresa, eu acabei sendo deslocado, entre aspas, para professor de atualidades. Então eu acabei especializando muito mais em geopolítica, atualidades, do que em geografia física. Então, hoje eu gosto dos dois, né? Geopolítica, atualidades, que é o que eu discuto com vocês, e geografia física, principalmente clima, que é aquela paixãozinha assim, ó, do fundo do coração, sabe? A sexta pergunta fala se eu já tive vergonha ou timidez de dar aulas. Na verdade, já. E, inclusive, eu diria para vocês que toda vez que eu volto de férias ou encontro uma turma nova, sim, isso acontece, tá? Eu fico um pouco nervoso, eu começo a ficar um pouco mais ofegante, às vezes eu esqueço o que eu vou falar, é natural, galera, tá? Ainda mais para mim, que eu falei, eu sempre tive um pouco de dificuldade, principalmente no ensino médio, fundamental, para conseguir me expressar. Mas hoje, como eu tenho uma experiência um pouco maior, isso passa mais fácil. Geralmente, assim, os 5, 10 minutinhos que começa uma aula de uma turma nova que eu não conheço, eu fico um pouco mais nervoso, um pouco mais assim. Mas depois já passa e já fica normal. Mas palestras, por exemplo, já dei aula em cinema, em teatros, por exemplo, bate aquele nervosinho sim. A sétima pergunta aqui, se eu dou aulas em escolas físicas, né? Eu excluí bastante, completamente aí. A sétima pergunta aí se eu ainda dou aula em escolas físicas. E a resposta é sim, tá? Eu dou aulas tanto em cursos preparatórios para a carreira militar físico, né? Espaço físico, que é o GTP, Curso General Teles Pires, e também na Escola Vilari, que é uma escola em São Caetano, galera. Adoro, tá? Os dois lugares que eu trabalho e eu diria assim, que eu poderia me dedicar assim um pouco mais ao mundo online só, mas eu gosto muito da presença física, dessa relação física com os alunos. Troca, risada, contar experiência, sabe? Eu acho isso muito engrandecedor. Então sim, ainda leciono para espaços físicos. Oitava pergunta, eu acho que é a mais polêmica de todas, né? Em conjunto com a nona também. Pergunta aí qual a minha posição política. Aliás, isso é uma coisa que, se vocês repararem nos vídeos que eu posto no canal, tem vídeo que as pessoas, no mesmo vídeo, hein, me chamam de comunista e fascista, lulista, bolsonarista, petista, sei lá o que mais. Enfim, é impressionante.
Eu diria para vocês que depende muito do ponto de quando da minha vida. Eu, quando passei na faculdade, eu era completamente de esquerda, marxista, me definia, né, como um trotskista, um socialista trotskista. E com o peso da leitura, principalmente em economia, eu acabei mudando um pouco essa visão, tá? Hoje eu me defino como talvez um social-democrata, mas social-democrata com viés um pouco mais liberal em uma série de coisas. É difícil encaixar em você é de direita ou você é de esquerda. Depende do pensamento. Por exemplo, em questões de costumes, eu me considero bastante progressista. Então, cara, para mim, por exemplo, descriminalização da maconha é uma coisa que tem que acontecer para já, percebe? A questão, por exemplo, não sei, mais pautas aí que conservadores em geral não concordo muito, tá? Mas quando a gente fala, por exemplo, de pautas econômicas, eu acho que hoje a gente vive num capitalismo concorrencial. E esse capitalismo concorrencial, ele precisa atrair empresas, empreendimentos, para melhorar inclusive a situação social da população. Eu acho que muitas pessoas que são de esquerda, uma esquerda mais pragmática, elas têm um erro muito grande de criminalizar os empreendimentos, os empresários, como se esses caras fossem malvados, etc. Pô, é claro que o empresário tal, de maneira geral, ele não quer, eu vou abrir um empreendimento porque eu quero ajudar a sociedade. O cara, ele quer ganhar dinheiro, vamos ser sinceros. Mas esse ganhar dinheiro dele vai gerar mais uma empresa, que vai gerar mais empregos, que vai pagar mais impostos, que vai colocar mais oferta de produtos no mercado, lei da oferta e concorrência, abaixa o preço das coisas. Então o Brasil, ou qualquer país, né, para conseguir crescer economicamente, não tem que tratar os empresários como inimigos. Acho que tem que criar uma condição, um ambiente de negócios suficientemente bom, atrativo para essas empresas se colocarem aqui, para melhorar a economia do país. E aí, melhorando a economia do país, consequentemente, a vida da população ela também melhora. Claro que aí o governo ele deve participar de uma maneira um pouco mais ativa. Eu, particularmente, não acho que, por exemplo, criar estatais para solucionar problemas seja a melhor solução. Acho que grande parte das empresas deve estar na mão da iniciativa privada, que é mais eficiente para lidar com isso. Mas o Estado, por exemplo, mitigando problemas sociais, dando dinheiro para a população, às vezes desenvolvendo uma obra de infraestrutura necessária, pô, que legal. Mas da onde que vai vir esse dinheiro do Estado, se não da geração de valor por parte da iniciativa privada? Então, dá para conciliar as duas coisas. Ter um governo mais intervencionista, que mitigue problemas sociais, que é inerente ao processo capitalista, claro, e conseguir ser atrativo também para empresas. Por isso que eu me considero, às vezes, um liberal social. Ou seja, um cara meio de centro, centro-esquerda, mas que é bem favorável às pautas mais liberais na economia. A questão 9 que pergunta aí, se eu tenho que fazer política ou ser político. Acho que as duas coisas, né? Fazer política, na verdade, a política é a arte da negociação. Então, você conseguir se relacionar com pessoas, no caso de estados, né? Se relacionar entre estados, para conseguir melhor para você e para outro estado, para você e para outra pessoa. Você pode fazer isso sem ser um político de fato, né? Pelo menos não aquele mais pragmático que a gente conhece, ou de maneira mais pragmática como a gente conhece. Eu, particularmente, sou um cara que adora política e coloco, sim, como uma meta da minha vida, um dia ser um político, tá? Possivelmente aí do poder legislativo, né? Que é o poder que mais eu gosto, mais me atrai. Aliás, deixa nos comentários, vocês acham legal essa ideia aí? De eu vir a ser um político? Será que existem planos para isso? Será? Galera, deixa aí nos comentários, tá? E a 10ª e última questão, fala pra mim aqui, ó. Dica para montar conteúdo online monetizado. Aí é uma dica, né, que nem todo mundo quer, claro. Se bem que o mundo hoje, acho que todo mundo pode fazer um conteúdo, seja você arquiteto, engenheiro e tal, e monetizar na internet, porque é muito escalável esse mundo, você consegue falar para muita gente ao mesmo tempo, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar de graça para as pessoas que você é bom. Então, produza conteúdos ali, não sei qual é o seu nicho, né? Mas vou pegar o meu, por exemplo, de geografia. Eu comecei a postar algumas coisas falando de reforma da Previdência, falando, por exemplo, de alguns acontecimentos e tal. As pessoas foram gostando do que eu falo e foram me dando credibilidade. A minha figura ficou, galera, sem falsa modéstia, né? Mas uma referência, pelo menos no YouTube, por exemplo, de geografia. Existem outros canais que são bons, claro, mas o meu também é uma dessas referências. Então produza bastante conteúdo, se entregue mesmo de graça para essas pessoas, ajude essas pessoas, porque um sentimento de gratidão ele vem. E você fica com uma referência nesse mercado. E a partir do momento que você é uma referência no mercado, você passa credibilidade para as pessoas, fica muito mais fácil você conseguir monetizar o seu conteúdo. Beleza, pessoal? Deu para gostar aí desse especial de 200 mil inscritos? Deixa nos comentários outras sugestões, claro, né, para a gente continuar fazendo. No mais, continue sempre acompanhando o canal.
É uma festa muito grande ter vocês aqui comigo, tá? De fato, eu fico muito, muito, muito feliz de ter atingido essa marca. E logo menos vamos superar o Felipe Neto e o Castanhari, hein? Os dois juntos, hein? Acho que dá pra chegar nos 60 milhões, né? Até ano que vem 60 milhões. Vamos lá, hein? Deixa o like, galera, compartilha e tamo junto. Falou!